Olá, estudantes! Sou a professora Rosimeire Calim, do componente curricular de Geografia, e esta aula será sobre dinâmica demográfica e o processo de urbanização no Brasil e também no mundo. O objetivo central da nossa aula é compreender como se deu esse dinamismo demográfico atrelado ao processo de urbanização. Entender causas, impactos e consequências desse crescimento populacional atrelado ao processo de urbanização. Vamos também nessa aula entender e diferenciar os níveis de urbanização em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Vamos refletir? Você, estudante, já se deparou com a análise sobre as dinâmicas demográficas e como ela ocorreu no decorrer do tempo e do espaço geográfico? Já teve curiosidade em saber por que a população bateu seu primeiro bilhão apenas por volta do ano de 1800 e já estamos em 8 bilhões de pessoas? Que relação nós podemos entender entre Revolução Industrial e todo o processo ocorrido ao processo de urbanização? Vamos assistir a um vídeo juntos? Este vídeo nos leva a entender toda essa dinâmica populacional e a forma como ela ocorreu em diferentes temporalidades e dentro do espaço geográfico. Olhem para vocês terem uma análise. Eu coloquei aqui um recorte para que vocês possam analisar de forma bem simplificada como foi o advento da Revolução Industrial, do processo de urbanização e esse êxodo rural. Vamos lá. Essa imagem nos mostra, trabalhadores aqui, saindo do campo, e vocês observem aqui nessa área rural já maquinários, uma inovação, as novas tecnologias chegando, e com isso levam-se essas pessoas a fazerem a viagem ao futuro, como está aqui na imagem, que é a procura por novas condições, condições melhores de vida e de sobrevivência. Então, entre esses fatores do crescimento populacional urbano, nós temos ali a rápido desenvolvimento tecnológico campo e cidade, como nós vimos na imagem anterior, o intenso êxodo rural ocasionado justamente por esse processo, essas inovações que levaram à busca de novas oportunidades, a intensificação da industrialização que fica ali atrelado ao processo de urbanização. Quando pensamos também, mas e essa questão ali desse crescimento demográfico, toda essa dinâmica, como ela ocorre? Bom, alunos, nós sabemos que com as inovações na ciência, com as inovações na medicina, nas vacinas, no próprio saneamento, as pessoas conseguiram passar de um estágio para outro, isto é, aumento de produção e também de consumo possibilitaram com que a população consiga viver mais e também melhor. Vamos entender então como esse dinamismo se dá aliado ao processo de urbanização em níveis, de acordo com níveis de países, os países desenvolvidos e também os subdesenvolvidos em desenvolvimento, os emergentes, como é o caso também do Brasil. Países desenvolvidos, vamos lá. Nós sabemos que esses países passaram por um processo de urbanização bem mais lento, gradual e também descentralizado. Mas os fatores vêm do advento da Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, todo aquele êxodo rural, a modernização do campo para a cidade. Então, todo esse processo ocasionou essa mudança de comportamento dessa dinâmica. Nós temos aqui a atração urbana, lembra que nós comentamos?
melhores condições de vida, ocasiona então o processo de urbanização. E em países emergentes, qual é a diferença? O que podemos diferenciar tanto assim dos países desenvolvidos? Sim, é aqui que está a chave do problema. Nós temos aqui dentro dos países emergentes, subdesenvolvidos, o caso do Brasil, nós temos uma fase de industrialização que nós chamamos de industrialização tardia. Essa industrialização, ela ocasionou bem após a dos países desenvolvidos. Então, nós temos essa diferenciação. E como causa também, nós podemos dizer que essa explosão demográfica, toda essa dinâmica, ela aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Mais precisamente a partir lá da década de 50. E quais as diferenças então? Nós vimos que em países desenvolvidos, o crescimento e a urbanização foi lento, constante e gradual. Já nos países subdesenvolvidos, nos países considerados emergentes hoje, em alguns casos, né, nós temos aqui um crescimento urbano rápido, desordenado e também concentrado. Mas como se deu isso, prof? Bom, gente, rápido, porque como nós tivemos a industrialização tardia, nós também temos a questão dessa rapidez em que foram se desenvolvendo. Desordenado, porque nesses países eles tiveram uma dificuldade muito grande porque não havia planejamento. Não havia uma estrutura e uma infraestrutura para receber esse contingente populacional. Então, nós temos aqui toda essa diferença que faz com que grande parte dos graves problemas encontrados hoje nos grandes centros urbanos seja ocasionado por esse processo aqui, rápido, desordenado e concentrado. Concentrado pelo esse contingente populacional, que muitas das vezes se deslocou em áreas industriais que estavam mais concentradas. Ok, até aqui? Vamos lá. E podemos dizer que países em desenvolvimento e subdesenvolvidos da Ásia e África ainda nem atingiram esse processo integral de urbanização, porque muitos desses países ainda são agrários. Vamos lá. Então, para fechar, concluindo ali o raciocínio, resulta o processo de urbanização do êxodo rural, saída das pessoas do campo para as cidades. A urbanização é um fenômeno recente, porque nós temos aí praticamente 2 séculos e pouquinho desse processo. A urbanização ocorre, de acordo com aquele vídeo, em momentos distintos e também de forma desigual, vocês assistiram no vídeo, e nós podemos dizer que um país, ele só pode ser considerado um país urbanizado caso ele tenha 50% da sua população residindo nas cidades. Só há urbanização, então, com industrialização. Vamos lá, vamos analisar esse gráfico da taxa de urbanização brasileira. Percebam que em 1940, onde nós éramos ainda um país agrário, nós temos uma taxa de urbanização pequena, 31%. Percebam que aqui, em 1970, já mudou completamente essa situação. Nós temos em 1970 já o país na fase de transição de agrário para urbano. Nós temos aqui, já em 2010, 84% da população já habitando, né, nas zonas urbanas. Então, se nós falarmos que o Brasil é um país urbanizado, sim, é um país urbanizado. Atualmente, 85% da nossa população se encontra na área urbana. Vamos ver aqui também que essa mudança causa um comportamento demográfico diferente, ocasionando até mesmo a transição demográfica. Olhem aqui, a diminuição nas taxas de fecundidade, elas são resultados desse intenso processo de urbanização.
vamos aqui analisar esse gráfico aqui, ó. Em 1940, quando ainda éramos agrário, nós tínhamos uma taxa de fecundidade de 6,36. Em 2010, nós já temos a taxa de fecundidade de 1,90. Então, notem a diferença dessa dinâmica demográfica atrelado à Revolução Industrial e ao processo de urbanização. Níveis de urbanização, lembra que nós comparamos? Olhem as imagens, espaço urbano no Brasil, espaço urbano na Alemanha, os níveis de urbanização chocando com a questão lá da diferença, tá? Olhem lá, alunos, como proposta de atividade, eu quero chamar a atenção de vocês para o protagonismo de vocês agora. Agora é com vocês. Para isso, eu deixarei para vocês aqui um QR Code, onde será disponibilizado o site para que vocês possam pesquisar, que são países do IBGE, e também um tutorialzinho bem simples para que vocês possam desenvolver esse infográfico. Vocês serão divididos em equipe e a equipe 1 apresentará dados sobre a questão da urbanização e esse processo em países desenvolvidos. A equipe 2 será analisando essa urbanização, esse advento industrial em países subdesenvolvidos, ok? O que precisarem, estarei à disposição. Bons estudos!